Quem somos nós? Apresentação: Vanderly Batista e Vanessa Cavalcante. Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao programa Quem Somos Nós, que é transmitido pela rede Boa Nova de Rádio, pela TV Mundo Maior, emissoras da FEAL, Fundação Espírita André Luiz. Já estamos aqui trazendo os nossos convidados que compartilham conosco suas histórias, experiências, conquistas e seus desafios também. Na apresentação, eu, Vanessa Cavalcante, junto com a senhora Vanderly Batista. Tudo bom com a senhora? Tudo bem, Vanessa, graças a Deus, muito feliz de estarmos juntas, fazendo essas entrevistas tão gostosas da gente trabalhar esse assunto, esse material com os nossos seguidores, né, que gostam de ouvir essas histórias também. E hoje, Vanessa, nós temos uma linda convidada que você vai apresentar para nós. É isso mesmo, o tema do nosso programa é a psicologia hoje, e para isso estamos recebendo aqui conectada conosco, ela que é psicóloga, coach de carreira, comunicadora da Rádio Boa Nova, TV Mundo Maior. Adriana Morales, seja muito bem-vinda, tudo bom? Tudo maravilhoso, melhor agora. Muito feliz pela oportunidade de estarmos juntas novamente, né? É uma delícia. Sempre que a galera nos convida, a gente encontra uma maneira aqui de se organizar, organizar o tempo. Vamos sim, porque a gente entende que esse momento é uma super oportunidade para a gente trocar informação, né? E que seja um programa maravilhoso, porque esse programa é feito para você. Será maravilhoso porque temos convidados maravilhosos. Adriana, na sua formação acadêmica, como foi assim para você? Como que você decidiu-se pela psicologia? A psicologia foi muito influenciada, né, pela Rádio Boa Nova, pela TV Mundo Maior. Porque ali naquele momento, há muitos anos atrás, não vou falar tempo, hein, gente? Vou falar idade, tá? Vai ficar de segredo aí. Há muitos anos atrás, então eu ouvia os programas da TV Mundo, da Rádio Boa Nova, né, da TV Mundo Maior, tal. E aí tinha ali muitos psicólogos, eu achava aquele trabalho tão maravilhoso, né? E aquilo de alguma maneira já acontecia comigo. Então, todas as vezes, né, que eu parava para conversar com alguém, a pessoa abria o livro da vida, começava a me contar suas histórias e eu me sentia muitas vezes sem recursos. Então, também impactada por isso que acontecia muito, falei, quer saber? Eu acho que eu vou estudar um pouquinho, né? E aí, quem sabe, eu me instrumentalizando um pouco mais, eu vou ter mais argumentos para poder ajudar as pessoas e fazer tão bonito quanto aquela galera lá da rádio e da TV, e aí me inspirava demais. E aí fui, né? E eu tenho uma coisa assim para dizer para vocês que eu já saí da formação com o meu paciente, eu nunca deixei de atender. Então, aquilo que começou como uma ideia de me instrumentalizar para poder fazer a diferença, né, para poder oferecer uma palavra de conforto, se transformou num ofício, num grande ofício que eu respeito demais, que é essa ferramenta da psicologia que transforma a vida das pessoas. Você pode também contar para o nosso ouvinte, assim, fazer um resumo do campo em que se situa a psicologia, para a gente poder entender também? Psicologia, ela vai tratar de conhecer o sujeito, né, de cuidar das emoções. Aliás, é isso o que a gente fala muito, né, hoje em dia, que a gente, quando tem uma boa administração das nossas emoções, a gente consegue performar de uma forma ótima, né, em todos os papéis que desempenhamos na vida. Então, a psicologia, ela vai se ocupar do comportamento humano, do conhecimento do comportamento humano, e mais do que isso, de desvendar os mistérios das emoções humanas, né? Como nós nos emocionamos. E se a gente não tiver muito ligado com aquilo que, inclusive, o Espiritismo nos diz a todo tempo, né? Olha, você precisa se conhecer. Se você não se conhecer, vai ter problema. E é verdade, a psicologia vem de encontro a isso, né? Vem de encontro a essa grande proposta também do Espiritismo. E da sua formação, né, do seu todo o estudo, toda a teoria que a gente tem no curso superior e a prática no consultório, como você acha que ajudou você, a sua parte teórica? Você teve uma prática também no seu curso que te favorecesse?
Eu pergunto isso porque quando eu fiz faculdade, aí quando eu caí na sala de aula, eu achei uma dificuldade extrema de transformar aquilo que eu aprendi um conteúdo mais simples. Assim, você sentiu algo assim parecido ou não? Casou bem o que você aprendeu com o que você tinha que trabalhar com seus pacientes? Olha, a psicologia é uma profissão diferenciada das demais, né? Primeiro, porque ela exige do profissional que vai atuar na área uma autotransformação. Então, esse já é um ponto basilar. E indo de encontro a isso que você me pergunta, Vanessa, a gente precisa parar de romantizar o que a gente aprende na graduação. Aquilo que a gente aprende na graduação é importante, é técnica, é ciência, mas não é tudo dentro da psicologia. Porque muitas vezes, e principalmente hoje, né, o cenário pós-pandêmico é um cenário que nos exige muita prática, né, e em muitos momentos construir ali com o nosso paciente recursos que ainda não vimos, que nós não tivemos conhecimento, porque estamos construindo, é um novo momento, né? Então, eu penso que aquilo que a gente aprende na graduação, do ponto de vista científico, é fundamental, mas que em muitos momentos, dentro da prática da psicologia, de alguma maneira, precisa ser melhorado, precisa empreender mais, precisa olhar para os sujeitos, compreendendo que talvez a gente não tenha conquistado esse lugar de conhecimento absoluto, sabe? Ainda tem sempre um pouco mais para a gente investigar e para a gente melhorar na nossa vida e na vida do nosso paciente. Então, eu, enquanto profissional, eu sempre busquei não romantizar. Então, não sei se eu respondo sua pergunta, Vanelli, mas eu penso que se tivesse uma mensagem para deixar para os jovens psicólogos de hoje, cuidado com o romance, sabe? Porque a técnica é importante, aquilo que a gente aprende enquanto ciência é fundamental, mas diante de uma alma humana, seja também uma alma humana. Me veio uma dúvida aqui, queria também te fazer essa pergunta, Adriana, sobre o atendimento fraterno nas casas espíritas. Você acredita que se assemelha ao atendimento na psicologia em consultório ou não necessariamente? Não. Sabe por quê, Vanessa? Porque o que eu percebo, né? Nós, psicólogos, se a gente não tomar cuidado, a galera acaba banalizando as nossas terminologias, né? Então, hoje todo mundo tem depressão, todo mundo é bipolar, todo mundo. Isso não acontece com outras profissões. Por que acontece dentro da psicologia? Porque o psicólogo, ele não sabe dizer a que veio, muitas vezes, ele não defende as suas terminologias, e ele não sabe explicar como é o trabalho do psicólogo. Então, assim, por que, e eu vou responder a tua pergunta, por que não se assemelha? Porque a nossa escuta é uma escuta qualitativa. Quando um psicólogo para ouvir uma pessoa, ele vai ouvindo e ele vai analisando, ele vai selecionando, e a gente vai ali encaixando, utilizando a nossa técnica. Então, não é uma conversa aleatória, a conversa entre o terapeuta e o analisado, o analisando, né? Diferente ali do acolhimento fraterno. O próprio nome já diz, eu vou acolher essa fala, mas eu tenho um conteúdo técnico para devolver, porque esse é o grande lance da psicologia. Eu vou ouvir e vou espelhar e vou devolver você para você de uma outra forma, com outro prisma. É aquela coisa que acontece na psicoterapia. Nossa, não tinha pensado nisso. Nossa, não tinha visto dessa maneira. Não, porque a técnica psicológica é justamente para isso. Então, o acolhimento fraterno, ele é importante, porque a palavra ela pode transformar, né? À medida que eu vou falando ali, eu enquanto paciente, ou então alguém que chega na casa espírita, né? Vou falando, vou contando a minha história, eu também vou me ouvindo, né? E às vezes não precisa da pessoa que está ali falar nada, não precisa falar nada. Só o fato de estar ali quietinho, né, e suportar ouvir, porque isso também é importante. Às vezes a gente tem dificuldade de ouvir, né? A gente sempre quer dar a solução para o outro. Olha, a gente não pode perder uma coisa de vista. Nós sempre temos soluções para os nossos problemas. Nós temos. O papel do psicólogo é fazer o espelhamento. O papel, muitas vezes, do acolhimento fraterno é fazer o que diz o nome, acolher, suportar ouvir, às vezes, uma história de dor e de sofrimento
que comumente, né, a grande maioria das pessoas não consegue, por N motivos, né? Porque às vezes a pessoa está precisando só ser ouvida, né? É uma coisa diferente de um atendimento psicológico que é mais técnico também, mais direcionado, né? E tem uma continuidade também. E aí, Exato. Adriana, como que surgiu o convite para você participar do time aí da FEAL, do Manhã Boa Nova? Como que você escolhe seus temas? Eu gosto de temas polêmicos, né? Eu gosto de falar daquilo que ninguém curte, né? E que muitas vezes é tabu ainda na nossa sociedade. Eu gosto da tarefa mais difícil, né? Eu penso que a tarefa mais difícil é a tarefa que me transforma mais. Inclusive, o trecho que eu mais gosto do Evangelho é Bem-aventurados aflitos, porque sem aflição a gente não muda, né? Então vamos acelerar, vamos lá, galera, né? Então estou aqui tentando humildemente fazer a minha parte. Então, respondendo a pergunta, os temas, como a galera já sabe como eu funciono, né? Então, esses temas acabam se encaixando para mim. Quando não, eu faço algum apontamento, então peço, né? Ó, tem uma coisa que é da atualidade, acho bacana a gente falar, né? Mas o que eu percebo também é, assim, graças a Deus, eu tenho muita liberdade para escolher, né? E eu sempre gosto de pensar, né, que uma fala solitária, né, como uma palestra, por exemplo, né, quando eu vou aos centros espíritas, né, fazer uma fala solitária ali na frente, ela é uma fala muitas vezes vazia, né? Todas as vezes que eu estou interagindo, inclusive a TV propicia muito isso para a gente hoje, o rádio propicia, né? Quando tem ali um ouvinte que a gente consegue entender, que dá o feedback para a gente, isso fica maravilhoso. E nas palestras também. Então, hoje o que me faz, né, valorizar muito mais esse trabalho também é a possibilidade de interagir com as pessoas e interagindo a gente descobre o que as pessoas querem ouvir, né? Porque tem isso também, às vezes a gente se coloca para fazer um programa, ou então uma palestra, ou então uma fala, e a gente vai falar aquilo que a gente quer, né? Então, quando você vai fazer uma fala, quando você vai fazer um trabalho, quando você vai fazer, sei lá, seja lá o que for, e aquilo faz sentido só para você, está esvaziado de sentido. Então, é sempre bom ouvir o que as pessoas querem ouvir, né? O que as pessoas. Porque aí a gente consegue contribuir de uma forma mais contundente, né? Mais pareado com aquilo que o Criador sugeriu para nós e implantou no nosso coração, né? Ama o próximo, faz ali pelo seu coleguinha, né? E como é que a gente faz isso bem feito? Ouvindo as pessoas. E para ouvir a Rádio Boa Nova e a TV Mundo Maior, é preciso que você seja um sócio do Clube Amigos da Boa Nova. Então, a gente aproveita aqui o Quem Somos Nós para trazer esse convite para você que está sintonizado, se tornar um sócio. Se você ainda não é um sócio, colabore aqui, ajude a manter a programação da Rádio Boa Nova e da TV Mundo Maior no ar. Ligue 0800 12 018 38. Fale com os nossos colaboradores, eles vão te atender muito bem, nós temos certeza disso. E aí você vai se tornar um sócio, né, ajudando a manter a nossa programação. Se você preferir, também temos o site feal.colabore.org. Lá você tira suas dúvidas, pode já se tornar um sócio pelo site também. Você vai saber os seus benefícios sempre, né? Temos essas possibilidades aí, descontos para sócios, é muito legal, muito bacana. A nossa rede de amigos que compartilha o bem agradece a todas as participações, a todas as colaborações aí no Clube Amigos da Boa Nova, então seja um sócio você também, acessando feal.colabore.org. Gratidão, todos os sócios do Clube Amigos da Boa Nova. Tá aí na tela o site também, então não perca nada, né? As nossas novidades, acesse para você ter informações. Voltando um pouquinho, né, sobre o nosso tema hoje aqui, falando da psicologia na atualidade com a Adriana Morales, algumas décadas, né, a psicologia, assim como a psiquiatria também, entre outras áreas relacionadas, elas eram muito vistas com desconfiança. E aí a gente quer entender como é que está hoje essa aceitação, Adriana. Olha, tivemos avanços, mas ainda engatinhamos nesse sentido, né? A pandemia trouxe para a gente muita dor, né? Trouxe sofrimento, mas também trouxe muito avanço tecnológico, também trouxe um lugar diferenciado para a psicologia. Hoje a gente começa a entender o valor de você cuidar da sua vida emocional.
porque na pandemia, quem ficou confinado, né, que não tinha possibilidade de sair, teve que se ver e se haver consigo e com as suas emoções. Então, o papel do psicólogo ficou menos estigmatizado, né? A gente começou a questionar de forma mais contundente, peraí, para que serve um psicólogo? Psicólogo é para louco? Né? Porque a gente sempre carrega esse estigma, não, eu não sou louco, então eu não vou no psicólogo, né? Eu não preciso de um psiquiatra. A gente entende que isso é remanescente de toda uma construção, né, do que é a loucura, de qual é o lugar que a loucura ocupou na sociedade durante muito tempo, e aí a gente foi limpando, chegamos no momento da pandemia. Peraí, o fato de eu ter questões emocionais que afetam os meus mais variados papéis de desempenho na vida não significa que eu sou uma pessoa inapta para conviver em sociedade, não significa que eu tenha algum tipo de questão tão importante que eu não consiga conviver com ninguém. Tá, peraí. E aí isso acabou colocando, nivelando, né, todo mundo neste lugar comum. Qual o lugar comum? Todos nós temos questões emocionais a serem administradas, não são resolvidas, são administradas, né? E quem é que vai fazer esse papel de auxiliador, de profissional, de alguém que tem um conhecimento para fazer um bom manejo dessa administração? O profissional da psicologia, né? Então, o profissional da psicologia, o profissional da psiquiatria, embora eu sempre brinco com os meus colegas psiquiatras, né? Porque, invariavelmente, a gente discute os casos, né? E, assim, eles me chamam para contar a história. Então, eu digo assim, olha, o psicólogo trabalha mais que o psiquiatra, eles ficam bravos comigo. Mas é verdade, porque nós somos detentores da história, eles são detentores do sintoma, eles medicam o sintoma, né? Então, se a gente não contar a história, o sintoma por si só ele não se sustenta. Então, vejam como a psicologia cada vez mais ocupa um lugar, né, social de cuidado indispensável em todos os lugares da vida. Então, onde é que pode ter um psicólogo? Na empresa, pode ter um psicólogo no esporte, pode ter um psicólogo no setting psicoterapêutico, enfim, em todos os lugares o profissional da psicologia pode atuar. Por quê? Em todo lugar tem gente. E se tem gente, tem emoção. Se tem emoção, tem o sujeito que precisa manejar e conhecer bem as suas emoções. Se você se conhece bem, isso não significa que não vai dar problema, gente. Dá, viu? Porque ainda neste planeta, nós estamos caminhando, vai, sejamos aí esperançosos, vamos esperançar, né? Otimistas. Mas onde tem gente, tem emoção, onde tem emoção, precisa haver conhecimento. E quem é que está lá para fazer essa mediação entre o sujeito, autoconhecimento e emoções? O profissional da psicologia. Adriana, em 2023, pós-pandemia, a FEAL promoveu um evento muito interessante, que era o Reencontro. E você participou, foi uma das parceiras que esteve lá. Eu estava lá também a assistir, gostei muito, por sinal. E gostaria que você contasse um pouquinho dessa experiência em participar desse evento, o que você sentiu em relação ao público também, e outras coisas que você queira pontuar. Foi uma super oportunidade de realmente e efetivamente nos reencontrarmos, né? Depois de tanto tempo, aqui apenas, né, pelo vídeo, né? Aí a gente teve essa grata oportunidade de estarmos juntos. E a nossa fala, né? Porque eu não fui só, preciso honrar também aqui o lugar da Dani Vox, que estava comigo, né? Que é psicóloga também, minha esposa, que a gente faz um trabalho também na psicologia nos mais variados âmbitos, né? Naquele momento do reencontro, nós tivemos a oportunidade de falar sobre um aspecto muito importante que diz respeito ao nosso papel de transitoriedade, ao nosso papel na vida, né? O que nós estamos fazendo na vida? E eu lembro, né, de uma fala que foi bastante delicada, mas também importante, que suscitava que cada um que estivesse ali se percebesse parte de uma grande engrenagem,
né? Nós não estamos aqui a passeio, nós fazemos parte de um plano maior. E será que nós estamos fazendo aquilo que viemos para fazer? Porque muitas vezes a gente vai só vivendo, né? E somos engolidos por todos os processos cotidianos, é trabalho, é filho, é isso, é aquilo, né? É relacionamento. Mas será que você está fazendo o melhor que você pode? Será que você está fazendo o que você veio aqui para fazer? E às vezes a gente procrastina demais. Então, o reencontro, ele deu para a gente essa oportunidade de dizer para as pessoas o quanto nós somos herdeiros do planeta Terra. Quantas pessoas desencarnaram na pandemia? E nós ficamos. Por que será que ficamos? Então, eu lembro, né, também neste momento tão maravilhoso, de fazer um convite a todos. Olha, reconecte-se com o Cristo que existe em você. Porque quando a gente está conectado, né, com essa parcela crística que existe em nós, nós nos resgatamos muitas vezes de lugares tão esquecidos e seguimos aqui alinhados com o nosso propósito. E aí a nossa vida flui, e aí os nossos projetos se concretizam, e aí a gente faz a diferença na nossa vida e na vida do outro. Então, o momento do reencontro foi um momento especial para nós, para conseguir dar essa notícia, né, e fazer esse chamamento para todo mundo que estava lá, e agora estou fazendo de novo aqui. Faça o melhor que você pode, porque você herdou o planeta Terra. E este planeta aqui é um planeta que precisa de muito trabalho, muito engajamento, e olha, tem muita gente contando com você. Então, nada de ficar aí borocochosinho, não. Ai, não faço porque não tenho todas as ferramentas, não faço porque ainda não estou pronto, porque preciso de mais um curso. Vai do jeito que você está, faça o melhor que você pode no lugar onde você está. Porque às vezes tem uma pessoa, uma única pessoa esperando você falar. Sabe, Vaneli? Às vezes a gente fica aqui cheio de mimisice, né? Ah, eu não vou dizer porque tem uma outra pessoa que fala melhor do que eu, não. Às vezes tem alguém esperando você falar para ser resgatado. Então é isso, esse planeta aqui, ó, planeta de trabalho, vamos trabalhar. Vamos falar um pouquinho sobre trabalho após pandemia, né? Porque teve muitas mudanças, como a gente pôde perceber, ocorridas aí durante a pandemia. E aí, muitas atividades ficaram online, né? Como é que ficaram, então, os seus atendimentos? Como é que estão hoje? Conta para nós também. Potencializou no período da pandemia, né? Até mesmo pela própria estrutura de distanciamento, potencializou. Mas ainda assim, né, o que a gente sentiu muito na pandemia? Que havia ali uma necessidade dos profissionais da área da saúde serem atendidos presencialmente. Porque aquele profissional que estava dentro do hospital, ele era bem visto. Quando ele saía do hospital com a roupinha branca, ninguém queria chegar perto dele. Então, nós, né, enquanto clínica, nós nunca fechamos as portas. E nós entendemos que se nós engajamos nessa jornada de cuidar do outro, seja em qualquer circunstância, nós precisamos honrar esse lugar. Então, na pandemia, nós cuidamos muito dos profissionais, nós cuidamos de quem cuidava, né? Então, este foi um ponto. E aí, aumentou o online, mas o presencial nunca deixou de existir. Ao longo do tempo, o que a gente percebeu? Isso para a clínica, né? O que a gente percebeu? Que teve uma galera que foi para o online, gente, não volta mais, acomodou de uma maneira, gostou tanto disso, né? Otimizou tanto o tempo, foi tão bom o atendimento que, ok. E hoje a gente entende que tem um contingente aí de pacientes que não me adaptei, eu preciso estar junto, eu preciso desse processo de me arrumar, é o meu momento de terapia, saio de casa, vou para a terapia, chego lá, vou para o consultório. Então, isso, falando da psicologia, eu, enquanto profissional que atua, eu não vou dizer que, olha, foi todo mundo para online, que maravilha, e ficou, ou então o contrário, não. Então, eu acho que a gente tem aí um equilíbrio. Com relação às outras profissões, gente, eu sou uma entusiasta do século XXI. Eu fico me imaginando lá, naquele lugar, né, da fila da reencarnação, e a galera dizendo assim para mim, olha, o século XXI vai ter umas modernidades. E eu aqui, eu quero, eu vou, hein? Eu vou. Eu acho o máximo. Eu não sei se porque eu sou da década de 70, eu vi o mimeógrafo, gente, vocês não têm noção, né? E hoje a gente tem o holograma. Hoje a gente está aqui, ó, falando, eu acho isso o máximo. Né? Então, eu não sou saudosista e sempre que alguém me pergunta nesse sentido, o que você acha? Muitas pessoas perderam um emprego e profissões acabaram.
eu sou muito otimista nesse sentido e entendo que, sim, algumas profissões ficaram obsoletas e não foi possível da gente seguir, mas, olha só, hoje nós temos quantas profissões, quantas portas se abriram e muito mais o que vem por aí do ponto de vista tecnológico. Então, gente, vamos abraçar o novo, vamos dar tchau para aquilo que já, para aquela roupinha que já não serve mais. Vamos cuidar do saudosismo nas nossas vidas, porque muitas vezes ele serve muito mais de muleta. Se você está aqui no século XXI, você está apto. Já vou te bater bem um carimbo. Você está apto. Você está apto a aprender a lidar com a internet, você está apto a tudo. Você não faz porque muitas vezes é mais fácil, mais confortável. Ah, não, era bom como era antes. Era bom a gente ali escrevendo no papel. Que tecnologia que nada. E com isso, o que você faz? Você atrasa o meu rolê. Por quê? Porque o Criador disse que ninguém vai para o mundo de regeneração, para mundos maiores, melhores, sozinho. Eu não vou sozinha. Então, eu preciso de você e você precisa de mim. E a tecnologia, ela veio para otimizar as distâncias, otimizar a qualidade dos nossos serviços, encurtar distâncias, perdão, otimizar a qualidade dos nossos serviços. E a tecnologia é aquilo que a gente faz dela. Se a gente usar para o bem, sucesso. Não temos mais tempo, infelizmente, tá tão legal. Mas obrigada por ter participado, Adriana. Parabéns pelo seu trabalho, sucesso para você. Grata, sempre grata pela oportunidade. Um beijo, Vanderly querida, um beijo para todos. Muito obrigada. Obrigada a toda a nossa equipe, ao Rogério, a Thaisa, a Guiomar e todo mundo, né, que faz esse programa acontecer, a nossa gratidão. Continue na sintonia da Rede Boa Nova de Rádio, da TV Mundo Maior e até o próximo programa, Sra. Vanderly. Até lá, obrigada, Adriana, por tudo que você nos trouxe de ensinamento e de boas práticas. Você acompanhou Quem Somos Nós?